Pastor, o que é o batismo e para onde ele aponta? O batismo faz parte de uma das ordenanças de Jesus. Alguns dividem as ordenanças em duas, outros em três. No cristianismo, as duas ordenanças mais aceitas são o batismo e a ceia. E outros usam o lava-pé. O lava-pés como uma também das ordenanças do Senhor. Porque lá no capítulo 13 de João, antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos e disse: se eu fiz isso como o Senhor e Mestre, vocês também devem fazer. Mas o batismo, o que ele é? Ele é uma ordem do Senhor que aponta para algo que aconteceu na cruz. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ele, depois da sua ressurreição, numa conversa que ele teve com os discípulos, ele disse assim: quando vocês forem pelo mundo, indo, vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este batismo aqui é um selo de uma experiência. A minha experiência é espiritual. E eu dou um testemunho físico. Experiência espiritual de quê? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Romanos, no capítulo 6, ele vai fazer uma pergunta, vai responder uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque ele havia dito anteriormente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aqueles que querem viver no pecado disseram: então vamos permanecer no pecado para que tenhamos mais graça, já que onde há muito pecado temos mais graça, então vamos pecar mais para ele. Ele diz: como permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? De modo que, como vamos viver ainda no pecado? E ele vai chamar a seguinte atenção: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Onde nós fomos batizados? Em Cristo Jesus. Aqui não foi batizado em água, foi um batismo espiritual na morte de Jesus. A preposição aqui no grego não é en, mas eis, para dentro. Nós fomos batizados para dentro de Cristo Jesus, para que nós fôssemos batizados na sua morte. É muito claro o que ele está afirmando aqui. Ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida. O batismo é uma figura física de algo espiritual. Ele tipifica aqui que nós fomos incluídos em Cristo. Assim como estávamos incluídos em Adão de modo natural, nós fomos incluídos em Cristo de modo sobrenatural e espiritual, para que nós morrêssemos juntamente com ele e ressuscitássemos em novidade de vida. O batismo é, então, essa ordenança que vai representar aquilo que aconteceu lá no Calvário, que nós fomos mortos
na nossa identificação, na nossa interiorização em Cristo. A morte dele era a nossa morte e a ressurreição dele é a nossa nova vida. Então o que é o batismo? É uma ordenança do Senhor que fala da nossa realidade espiritual em Cristo Jesus, que a morte dele foi a nossa morte e que a ressurreição dele é a nossa vida. No caso daqueles que batizam por imersão, tem uma tipificação bem clara, que é você é mergulhado e depois retirado, representando a morte, o sepultamento e a ressurreição. Mas as outras formas de batismo são utilizadas por outros grupos. A gente não vai aqui brigar por causa disso. Mas o fato é que batismo significa, aponta para o que aconteceu lá no Calvário, que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos incluídos, fomos mergulhados, fomos plantados, fomos sepultados nele lá na cruz e ressuscitamos em novidade de vida. É assim que eu creio, e isso tem feito muito bem a outras pessoas que temos anunciado este evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Espero que você ganhe uma dimensão da vida e do poder de Jesus Cristo e que você também possa compartilhar esse material com outros, esse vídeo. E eu quero deixar aqui meu abraço, aquele abraço bem apertado, de coração para coração. Até a próxima.